Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e julgamentos da semana. E o Revista TST está sendo apresentado de casa em respeito ao distanciamento social. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Afastada a responsabilidade trabalhista de mineradora que terceirizou a realização de obras. Loja de material de construção é condenada a indenizar conferente que trabalhava em gaiola e era chamada de Leãozinho pelos colegas. E eu começo o programa de hoje trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais que afastou a responsabilidade trabalhista de uma mineradora que havia contratado uma empresa de engenharia para realizar obras. Entenda o caso na reportagem. A empresa de engenharia foi contratada pela Anglo Ferros Minas Rio Mineração para prestar serviços como terraplanagem, drenagem e obras de contenções. Para o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, a mineradora poderia ser responsabilizada pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas pela empresa contratada. Isso porque, para o TRT, a Anglo se enquadraria na exceção prevista na Orientação Jurisprudencial 191 da Seção 1 de Dissídios Individuais. A OJ diz que o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo se o dono da obra for uma empresa construtora ou incorporadora. Para o TRT da Terceira Região, a relação contratual entre as duas empresas não indicava a mineradora na posição de dona da obra, já que os serviços contratados teriam relação com as atividades principais da empresa. Por isso, o regional condenou a mineradora ao pagamento das verbas de forma subsidiária. A empresa recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A quarta turma manteve entendimento do regional. De acordo com o colegiado, o objeto social da Anglo demonstrava que ela era empreendedora de projetos e construções, cabendo assim a responsabilização. Em novo recurso, a mineradora negou ser construtora ou incorporadora e disse atuar na área de pesquisa. No julgamento do caso na SDI 1, o relator, ministro Augusto César, observou que, para a aplicação da OJ 191, é irrelevante que as empresas contratantes exerçam atividade econômica vinculada ao objeto contratado, salvo a própria construção civil. Assim, a solução da controvérsia recai em verificar se a atividade contratada se enquadra ou não como obra certa passível de contratação sobre regime de empreitada. O ministro apresentou ainda julgados em que a SDI 1 aplicou a regra geral da OJ 191 em casos envolvendo a prestação de atividades acessórias, como, por exemplo, terraplanagem, pavimentação, instalações e montagens de unidades industriais e de estruturas. Dessa forma, o ministro votou pelo afastamento da responsabilidade subsidiária. Por unanimidade, a SDI 1 acompanhou o voto do relator e afastou a condenação da contratante das obras. No canal do TST no YouTube, você acompanha esses e outros julgamentos importantes. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias pela segunda turma. O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo foi absolvido de pagar multa por litigância de má-fé. Veja na reportagem. O sindicato pleiteava na Justiça Trabalhista o pagamento de contribuição sindical de empregados da distribuidora de combustíveis Raízen,
independentemente de autorização prévia dos trabalhadores. Em primeiro grau, o processo foi extinto e o sindicato acabou multado por litigância de má-fé. A 59ª Vara do Trabalho de São Paulo entendeu que a ação civil pública apresentada pelo sindicato não seria a via adequada para pedir o repasse. Além disso, o juízo de primeiro grau entendeu que o sindicato contrariou o texto expresso em lei ao reivindicar o pagamento. A contribuição sindical deixou de ser obrigatória depois da reforma trabalhista, aprovada em 2017. A legislação passou a exigir autorização prévia do trabalhador para que o desconto seja efetuado. A mudança chegou a ser questionada no Supremo Tribunal Federal, mas em junho de 2018, o STF analisou o tema e declarou a constitucionalidade da norma. A decisão da Suprema Corte ocorreu 3 meses depois de o sindicato ter ingressado na Justiça Trabalhista. A aplicação da multa foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. No entanto, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu de outra forma. O relator do recurso de revista, ministro José Roberto Pimenta, votou pela absolvição do sindicato em relação ao pagamento de multa. Para o ministro, a utilização de via processual vista como inadequada por si só não configura má-fé, mas exercício do direito de ação. Nesse contexto, não identifico absolutamente, com todas as vênias ao Tribunal Regional da 2ª Região, que assim decidiu, qualquer litigância de má-fé do sindicato autor nesse caso, que pleiteou contribuições sindicais com base em todas essas questões e todos esses fundamentos. Não houve aqui absolutamente formulação de pretensão inicial contra texto expresso de lei, não podendo, então, o sindicato ser considerado litigante de má-fé. O ministro lembrou ainda que a ação foi ajuizada em abril de 2018 e, à época, o Supremo Tribunal Federal não havia julgado as ações sobre a constitucionalidade das alterações promovidas pela reforma trabalhista. Dessa forma, por unanimidade, a 2ª Turma do TST afastou a multa aplicada ao Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo por litigância de má-fé. A 5ª Turma decidiu, por maioria, que a Fundação Hospitalar de Saúde de Aracaju, em Sergipe, pode descontar do salário de um médico valores que ultrapassam o teto constitucional. Na reclamação trabalhista, o médico disse que foi contratado em 2010 mediante concurso público pelo regime seletista para o cargo de obstetra. Ele recebia salário básico mais horas extras. 2 anos depois, foi contratado pelo mesmo hospital para mais uma função, a de ginecologista, com remuneração nos mesmos moldes do primeiro contrato. Porém, em 2014, passou a sofrer descontos no contra-cheque para que o valor não ultrapassasse o limite previsto na Constituição Federal. O trabalhador recorreu à Justiça com o argumento de que a Constituição permite a acumulação de cargos públicos. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, considerou indevidos os descontos. Para o TRT, como médico foi contratado segundo as normas da Consolidação das Leis do Trabalho, o abatimento sobre horas extras efetivamente prestadas representaria enriquecimento ilícito do empregador. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na 5ª Turma, ministro Breno Medeiros, ressaltou que a FHS é fundação pública de direito privado. Dessa forma, sujeita-se aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, norteadores da administração pública. E, por isso, aplica-se ao caso a limitação do teto, inclusive quanto às horas extraordinárias. Então, existem situações que realmente, ao primeiro momento, nos parece injusto, mas me parece que a juridicidade da questão leva aí à conclusão de que não se pode realmente receber parcela remuneratória acima do teto constitucional, e é essa a compreensão que eu tenho pedindo todas as vênias. Ainda segundo o ministro, a distorção do caso concreto pode ser resolvida por meio de prestações alternativas, como o sistema de compensação de jornada.
Assim, a quinta turma decidiu, por maioria, que a Fundação Hospitalar procedeu de forma lícita ao realizar os descontos no salário do médico. E eu encerro o giro de notícias pela terceira turma. Uma loja de material de construção vai ter de indenizar uma conferente que trabalhava numa gaiola, sem acesso a banheiro e bebedouro. Na reclamação trabalhista, a empregada disse que recebeu uma promoção forçada para o cargo de conferente, quando passou a trabalhar trancada em gaiolas. Ela contou que precisava enviar mensagens para os colegas quando queria ir ao banheiro ou beber água. Os outros empregados, então, avisavam a gerente para que a porta fosse aberta. A profissional disse ainda que era motivo de chacota por isso. Em primeiro grau, a empresa foi condenada a indenizar a empregada em R$60 mil por dano moral. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, reduziu o valor da indenização para R$10 mil. A profissional recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do recurso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, são indiscutíveis os danos morais gerados pela empresa, com base no grau de culpa, na condição econômica da empresa, no caráter pedagógico da medida e no tempo de prestação de serviços. O ministro considerou baixo o montante fixado pelo TRT e propôs a majoração. Assim, a turma decidiu manter a condenação e aumentar o valor da indenização de R$10 para R$20 mil. A decisão foi unânime. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. De janeiro a março deste ano, o TST julgou mais processos do que no mesmo período de 2020. O crescimento nos 3 primeiros meses do ano foi de 45,1% em relação a 2020. Os dados são do novo relatório de movimentação processual do Tribunal Superior do Trabalho, elaborado pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST. O documento mostra ainda que até março deste ano, a proporção de processos julgados em sessão e por decisão monocrática foi diferente da que ocorreu até março de 2020, quando 64,7% foram julgados em sessão e 58% por meio de decisões monocráticas. Os 4 assuntos que mais ingressaram no tribunal até o momento foram honorários advocatícios, horas extras, negativa de prestação jurisdicional e terceirização ente público. O relatório completo está disponível no site tst.jus.br. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo. Na ocasião, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, destacou o compromisso do TRT com a prestação jurisdicional e disse que as metas do CNJ para 2020 foram cumpridas com excelência. O ministro ressaltou ainda o baixo saldo de precatórios vencidos e elogiou a gestão de precatórios no Tribunal Regional. E o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, editou ato que dispõe sobre o uso e o funcionamento do sistema Processo Judicial Eletrônico Corregedoria. O normativo busca uniformizar o funcionamento do sistema no órgão e leva em conta diretrizes e os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O PJE-COR tramitará os processos de competência dos órgãos correicionais dos 4 ramos do Judiciário. Com a ferramenta é possível o registro, o controle e a tramitação padronizada dos procedimentos das corregedorias de tribunais, como pedidos de providência, atos normativos, representações por excesso de prazo e atos de natureza disciplinar. Está disponível no site do TST o calendário das sessões telepresenciais de julgamento do mês de maio dos órgãos judicantes. As informações e serviços referentes à nova modalidade de julgamento estão reunidos na aba Sessões Telepresenciais. Na página, as partes, advogados, membros do Ministério Público do Trabalho e demais interessados têm acesso às pautas das sessões,
a ordem de preferência, a regulamentação e a tutoriais sobre como participar dos julgamentos. Acesse tst.jus.br. O Tribunal Superior do Trabalho lançou o edital com as regras para o segundo prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. O concurso faz parte das comemorações dos 80 anos da Justiça do Trabalho e vai premiar reportagens com o tema Justiça do Trabalho, a importância e os avanços da justiça social. Podem concorrer trabalhos jornalísticos que abordem temáticas como evolução histórica do judiciário trabalhista, avanços e transformações dos direitos trabalhistas, entre outros. Será oferecido um prêmio de R$10 mil ao primeiro colocado de cada uma das 5 categorias: jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo e mídias digitais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 18 de junho a 1º de agosto de 2021. E a semana foi de homenagens ao ministro Walmir Oliveira da Costa, falecido vítima da Covid-19. Ao abrir a sessão extraordinária do Tribunal Pleno, a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, destacou a competência do ministro Walmir Oliveira da Costa. A vida do ministro Walmir Oliveira da Costa, com toda certeza, foi bem empregada e estará eternamente presente na memória da Justiça do Trabalho, em especial desta Corte Superior. O ministro Vieira de Mello Filho, vice-presidente do TST e do CSJT, também lembrou a dedicação e a paixão do ministro pela Justiça do Trabalho. Não tenho dúvida de que você tinha muito a fazer nesta vida, além da dedicação integral à Justiça do Trabalho, que amava com todas as suas forças. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, disse que o momento é de profunda tristeza pela morte prematura do ministro, que, além de colega de tribunal, também era um amigo que inspirava. O nosso querido Walmir sempre se notabilizou pela sua inegável vocação pelo direito do trabalho, notadamente pelo direito processual. Os debates entre todos os convocados eram frequentes e faziam parte dos encontros. Por unanimidade, o Tribunal Pleno decidiu dar o nome do ministro Walmir Oliveira da Costa ao auditório do primeiro andar do Bloco B do TST. Os presidentes das turmas também prestaram homenagens. O ministro Walmir era uma pessoa especial. Era um magistrado que deixa um legado para todos nós. Sempre firme em suas posições, é verdade, mas não inflexível. O ministro Walmir Oliveira da Costa sempre foi um modelo de magistrado, firme nas suas posições, estudioso, operoso, sempre pronto a dialogar e a, eventualmente, mudar seus posicionamentos originais, se convencido a tanto. O presidente da terceira turma, ministro Alberto Bresciani, e o presidente da quarta turma, ministro Ives Gandra, salientaram as qualidades jurídicas do ministro. Magistrado modelar, equilibrado, estudioso, produtivo, franco e apaixonado por seu trabalho, sempre decidiu orientado pelas suas próprias convicções. Ele se notabilizava pela sua cultura jurídica, especialmente nos debates, ele se destacava quando tratava principalmente de questões processuais, ele tinha um rigorismo técnico. Já o presidente da quinta turma, ministro Douglas Alencar, e o presidente da sexta turma, ministro Augusto César, lamentaram a perda, mas reforçaram que o ministro deixou um legado. O presidente da sétima turma, ministro Cláudio Brandão, também ressaltou as características do ministro Walmir Oliveira da Costa. Estamos todos ainda penalizados pelo fim da jornada terrena do nosso amigo e colega, e aqui estamos, em ato de justiça, reverenciando sua memória, com fortes notas de emoção, de saudade e de solidariedade. Essa personalidade aguerrida, ungida por inquestionável lealdade intelectual, combinava-se nele com a disposição, não raras vezes, de rever esse seu entendimento em prol da construção coletiva de uma jurisprudência que se estabilizasse, afinal. Defendia os seus votos com ardor
Mas nenhum de nós podia deixar de perceber que na defesa do voto que proferira estava a defesa do bom direito. A ministra Dora Maria Costa, presidente da 8ª turma e diretora da ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, enfatizou a figura marcante do ministro Valmir. Ele sempre foi aguerrido, mas sempre foi solícito e discreto. Ministro Valmir, que você esteja num lugar muito bom. Eu espero que seja melhor do que aqui. O Tribunal Superior do Trabalho decretou o luto de 3 dias pela morte do ministro. A bandeira do tribunal foi hasteada a meio mastro em luto oficial. Homenagens também em sessões de julgamento ao longo da semana. Certamente, com toda certeza, o TST ficará e ficou menor sem sua presença, sem seus conhecimentos, né, sem a sua postura firme. Me junto aos servidores, colegas que tanto o estimamos. Valmir Oliveira da Costa também hoje será sempre lembrado e está eternizado em sua obra que nos deixa, seus inúmeros julgamentos e também a sua pertinência no exame dos temas que eram por ele defendido. Acho que a melhor homenagem que nós podemos fazer a esse querido amigo e colega que perdemos é prosseguir na nossa missão constitucional como Sua Excelência assim fazia. Valmir, para mim, era um sujeito apaixonado pelo direito, né? Ele tinha posições firmes, aguerridas, porque ele abraçava com convicção. Eu lembro bem disso, as suas teses, né? Suas teses jurídicas, era um conhecedor profundo de direito processual. Representantes do Ministério Público do Trabalho e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também prestaram homenagens e falaram sobre a contribuição do ministro Valmir Oliveira da Costa para as instituições. Para além da Justiça do Trabalho, o ministro Valmir em muito contribuiu para o engrandecimento do nosso próprio Ministério Público do Trabalho, participando ativamente de bancas de concurso e mesmo em cursos e manifestações que auxiliaram na formação continuada. O ministro Valmir Oliveira da Costa muito realizou, muito fez, muito produziu, em prol da comunidade, em prol dos jurisdicionados, em prol da instituição Tribunal Superior do Trabalho, e certamente em prol da sociedade de um modo geral e de sua família. Teve homenagem também na cerimônia do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para a posse de magistrados. O ministro Valmir Oliveira da Costa tomou posse no CSJT em setembro de 2015 como suplente e em junho de 2017 como membro titular. A ministra Maria Cristina Peduzzi, também presidente do Conselho, conduziu o gesto. Na condição de conselheiro, além do brilhantismo, da inteligência, da disposição intelectual e a capacidade técnica e didática com a qual expunha os seus argumentos e atuava nas sessões, relatou importantes matérias, deixando relevante contribuição. O 27º Curso Nacional de Formação Inicial da ENAMAT ganhou o nome do ministro. O primeiro ato, assim, na história da escola, onde o ministro era vice-diretor. Mostra a sensibilidade muito especial desses alunos, que certamente honrarão a magistratura trabalhista nacional. Estamos todos consternados e sensibilizados com a partida prematura do nosso querido ministro Valmir, digno das maiores homenagens. Homem que dedicou sua vida à magistratura e ao magistério, sempre com simpatia, atenção e entrega a tudo o que fazia. Maria dos Reis Gusmão da Costa, viúva do ministro, ao lado do filho, Elton José Gusmão da Costa, agradeceu por vídeo o carinho de todos pelo magistrado. Peço a Deus que ilumine todos vocês e guardem sempre no coração aquele amigo, aquele companheiro, aquele colega que foi Valmir Oliveira da Costa, meu marido. Fica só as minhas eternas
lembranças e também a minha gratidão a Deus e a toda essa comunidade da magistratura. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.